Quando pergunta quais os devaneios que eu tenho quando sonho, tenho mais ou menos dois nesta matéria em relação àqueles que estava a referir. Um é, de facto, o poder político manda no poder económico. Ou, ao contrário, o poder económico não manda no poder político. E o que eu vejo, que é que lhe diga, não me deixa muito esperançado. Tenho pai 30 e tal anos de intervenção política e para isto não é preciso ser comunista para defender que deve ser o poder político a mandar no poder económico. Porque o que eu vou vendo, e não é só na política, mesmo na comunicação, vejo muita gente a defender a continuação da vassalagem perante os senhores feudais que durante muitos anos têm continuado a existir em Portugal e a fazer desvénias, e a se ver nas comissões de inquérito e tudo isso. E não estou a falar de nenhum dos que estão agora na moda de baixo e a ser pisado. Eu gosto de falar mais nos outros quando estão na moda de cima. E falar a verdade. Quando pergunta, quando falar a verdade às pessoas. Olha, eu lembro que fui para umas eleições em 2005, depois tinha Sócrates, quando falámos nele também descontraídamente, para não ser agora um estigma, não se pode falar, a defender as portagens nas autoestradas e dizer que Portugal não tinha dinheiro para pagar, para fugir do princípio do utilizador-pagador e que as escudos eram uma miragem. E fui falar para a campanha, eu lembro, contra as PPPs e contra o escândalo das PPPs rodoviárias. Desculpo dizer, mas em relação às estações do partido, veio um bocado de Matareia, em Viseu, na Via do Infante, na zona do Algarve. Pronto, porque isso a propósito de falar a verdade, ou na altura contra a escandalosa obstrução às leis do arrendamento, que levavam só que a banca continuasse as políticas de financiamento ao crédito à habitação, que foram a ruína que vieram a ser. E, portanto, há muita coisa. E uma pessoa, às vezes é preciso passar, mesmo lá pelo centro das estruturas de poder, para perceber, como dizia o Carvalho da Silva há já uma hora, isto não muda tudo de repente. É preciso irmos, às vezes, passo a passo. Mas o problema é quando nem vai passo a passo. Está a ver? E durante o que aconteceu durante muitos anos de democracia, é que falar a verdade equivalia facilmente a perder mandatos. E, portanto, quando perguntam o devaneio, o sonho, olha, tenho esse e tenho outro, é que as populações tenham o direito, no Portugal despovoado, a viver nas suas terras se o quiserem fazer. Podem ir para o mundo todo, se for essa a sua opção. O problema é que há muita gente que não pode ficar na sua terra porque não tem lá como viver no mundo de hoje. E nós somos, como não passamos, ou pelos sindicatos, ou pelas misericórdias, ou pelo poder local, antes de irmos para os governos, muitas vezes chegamos aos governos e somos uns ignorantes em relação às realidades sociais. Ou pelas empresas, ter que passar cheques, ou ter que dar, assinar às vezes um aval, ou passar cheques ao fim do mês, e não conhecemos e somos esses ignorantes. Eu lembro de ter chegado à Figueira, onde fui eleito Presidente da Câmara da Figueira, e ficar pasmado. Já tinha estado no governo 7 anos, porque na Figueira da Foz não havia um teatro aberto ou um cinema aberto. E pensar assim, mas que raio, porque é que as pessoas que moram nesta cidade não têm o mesmo direito que eu, que moro em Lisboa, de ir ao teatro ou de ir ao cinema? Não havia. Havia uma sala de cinema no casino, onde fazem os massagem, uma salinha pequena, agora o teatro não. Um tinha ardido, o outro tinha caído, e não havia. E não havia ali um raio de quilómetros, muitos quilómetros. E porquê? Num país europeu, Portugal ainda hoje, continua, tem uma orquestra sinfónica, pronto. Itália tem 48, não é? Portanto, os portugueses contentam-se, quer dizer, não se contentam. Tem uma grande paciência em relação a isto. Mas tem as filarmónicas e não se ouve. Tem as filarmónicas, as coletividades locais, as bandas, tem tudo isso agora. É por isso, por exemplo, na política cultural, a presença do Estado continua a ser indispensável. Agora, se me pergunta se eu considero que o Estado aguenta, em termos, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, hoje em dia há quase um consenso. O meu pai morreu há 3 anos, teve em coma 6 meses, e se houve algo que eu ouvi quando o meu pai devia ir, como neurológico, foi para o hospital público, para São José, não era para o hospital privado. E hoje em dia, o Carvalho da Silva foi simpático, a Serviço Nacional de Saúde que é consensual, durante muitos anos, vamos ser realistas, o centro-direita bateu no Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia é reconhecido quase consensualmente que é um grande ativo
destes anos de democracia. Eu julgo que ainda bem, porque a saúde é o primeiro dos bens. Agora, lá está, sonho de vaneio é que saiamos dos estereótipos.